Mateus 4, todos encontraram? Diga um outro amém. Amém. Então eu vou ler o primeiro versículo e vocês o segundo, e nós vamos ler assim até o 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lance-te daqui abaixo, porque está escrito, e tomar nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Amado Deus, nós te exaltamos e te agradecemos, Senhor, por esta noite de domingo. Obrigado porque estamos na tua casa, te adoramos. Senhor, agora vamos ouvir a tua palavra. Abre a porta da palavra, que o teu Espírito fale poderosamente aos nossos corações, a nossa mente. Senhor, há coisas que o Senhor deseja revelar, há áreas das nossas vidas que o Senhor deseja trabalhar, e te pedimos, Senhor, trabalha com liberdade. Enquanto estamos aqui na tua casa, Senhor, vá de encontro às circunstâncias que estamos vivendo. Põe por terra todo impedimento e glorifica a ti mesmo. Sim, Deus, aleluia. Opera milagres nesta noite. Nós te pedimos isto no nome de Jesus. Amém. Estamos alegres por ver a missionária Coraci. Já um tempinho que não havia, né? Glória a Deus. Irmão, nós estamos orando aqui por cada um de vocês, para que Deus prospere vocês, vocês tenham tempo para estar na casa do Senhor, amém? E cada um possa desenvolver o seu talento, a sua chamada, porque eu creio que Deus quer fazer uma grande obra no nosso meio. Amém. Não é hora de estarmos parados, não é hora de estarmos de braços cruzados, porque a seara, amém, é grande, aleluia, e são poucos os ceifeiros para a sua seara. Irmãos, este capítulo que lemos agora de Mateus, o capítulo que também foi lido aqui no início do culto, lá em Lucas capítulo 4, é interessante que tanto em Mateus 4 quanto em Lucas 4, nós temos a mesma situação, que é a tentação de Jesus. E é assim que se dá antes do início do ministério de Jesus. A Bíblia diz que Jesus primeiro é batizado nas águas, não é? E depois aqui em Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus, logo depois do batismo, é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Veja bem, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo até o deserto. Cada um de nós eventualmente passa por um deserto. Deserto não é algo de alguns. Deserto é uma situação que cada um de nós passa, e até Jesus experimentou o seu deserto. O que é deserto na Bíblia? A Bíblia fala muito de deserto. E o deserto na Bíblia é um lugar que tem seu significado. Quando a Bíblia fala de deserto, a Bíblia fala de um lugar solitário, fala de um lugar árido, fala de um lugar vazio, um lugar de calor extremo, fala de um lugar que na verdade representa períodos na nossa vida de decepções, de frustração, de traição, de abandono, de rejeição, de depressão. Isso é que o deserto representa. Deserto na nossa vida representa perdas. E o que mais abate quando passamos pelo deserto é como nós o encaramos, como enfrentamos o nosso deserto, porque Deus quer que a sua situação, ela seja mudada a partir do seu íntimo. Se você hoje está aqui cabisbaixo, se você hoje está aqui desanimado, se você hoje está aqui angustiado porque está vivendo o seu deserto, Deus quer começar a te dar vitória através do seu íntimo. Ele vai fortalecer a sua fé, Ele vai
precisamos conhecer o nosso verdadeiro eu. Nós às vezes precisamos de um deserto para descobrir as nossas limitações, quais são as nossas reais necessidades, ou quais são os nossos verdadeiros amigos, quais devem ser as nossas prioridades, porque há coisas que só o deserto revela da nossa vida. No deserto, irmãos, não importa a roupa que a gente usa, não importa o carro que a gente dirige, ou a marca do relógio do que a gente está usando, porque no deserto se revela o que é realmente importante. Aleluia! Às vezes nós estamos vivendo vidas de aparência, às vezes estamos dando valor a coisas que não devem, e aí quando a gente entra no deserto, a gente descobre o que realmente é importante, o que tem valor, o que é vital na nossa vida. Por isso que às vezes a gente precisa visitar, passar por um deserto, porque, irmãos, quem nunca experimentou um deserto na sua vida, não está preparado para viver, não está preparado para vencer, não está preparado para nada. Agora, deserto na Bíblia é lugar de transformação, oh, glória. É lugar de ser moldado. Se você está no deserto é porque Deus está moldando você. Amém. Deixa Deus trabalhar. Deus não permitiu que você entrasse num deserto por nada. Há um propósito de Deus nesse deserto. A Bíblia diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Então Deus tem um propósito nesse deserto. Diga comigo, Deus tem um propósito nesse deserto. Agora veja bem, deserto na Bíblia é passagem. Deserto na vida é transitório. Deserto na Bíblia é uma caminhada. É para você atravessar, não é para você parar. Todas as vezes que você vai ver alguém passando pelo deserto, e todos os grandes homens da Bíblia passaram por um deserto. Moisés passou pelo deserto, Davi passou pelo deserto, Abraão passou pelo deserto, o povo de Israel passou pelo deserto, Jesus passou pelo deserto. É por isso que você está passando pelo deserto, mas o deserto tem um tempo, e esse tempo vai chegar ao fim. Aleluia! Deserto é só uma passagem, deserto é uma travessia, deserto não é definitivo na tua história. Amém. Essa fase que você está passando vai passar. Aleluia! Ela não é absoluta na tua vida, ela não vai concluir a sua história. Deus tem uma vírgula e Deus tem algo ainda novo para escrever nas páginas dessa história. Aleluia! Deserto mesmo que não pareça, Deus está contigo. Aleluia! Diga comigo, Deus está comigo neste deserto. Aleluia! Jamais duvide, por mais escaldante que seja o sol nesse deserto, que Deus não esteja com você. Deus está com você nesse deserto. Eu creio, Senhor. Jesus foi levado pelo Espírito Santo até o deserto. Irmãos, Deus é o melhor amigo no deserto, sabia? Aleluia! Se há uma coisa que você precisa fazer nesta hora em que você se encontra no deserto, é cultivar a comunhão com Deus, é perceber a presença de Deus. Às vezes, quando nós não estamos no deserto, que estamos vivendo aquela época de fartura, de gozo, de alegria, de só festa, parece que nós não sentimos, mas é no deserto que a presença de Deus mais se faz ser sentida. Aleluia! A Bíblia diz que Moisés estava no deserto e de repente ele vê aquela sarça queimando. Ele se aproxima e ouve a voz de Deus. Eu quero que você entenda que neste deserto Deus te faz um convite para uma comunhão mais íntima com Ele. Deus quer se revelar a você. Aleluia! Deus tem planos, Deus tem propósito, Deus tem uma chamada, Deus tem experiências novas para você neste deserto. Aleluia! Desertos na vida são inevitáveis. Nós não podemos evitar desertos. A diferença é quando entramos no deserto desacompanhados. Porque não podemos entrar no deserto desacompanhados. A Bíblia diz que Jesus entrou no deserto com a presença do Espírito Santo. Amém. Aleluia! Você está nesse deserto, mas você não está só. Deus está contigo, o Espírito Santo está contigo. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Agora, o grande problema do deserto é que o diabo também está lá. Sabe por que você não pode estar nesse deserto sozinho? Porque nesse deserto o diabo também está. E o diabo é real. Nós estamos vivendo numa sociedade que tenta descrever muitas coisas. É interessante que não se descrê tanto do mal, porque o que tem de filme
não é? De magia, de demônio, nos cinemas hoje é inacreditável. Mas a pessoa do diabo, como a Bíblia apresenta, muita gente diz que é mitológica, e não é. O diabo é real e a Bíblia Sagrada fala muito sobre o diabo, principalmente o Novo Testamento. Mas algumas pessoas perguntam, quem criou o diabo? Não foi Deus que criou todas as coisas? E quem criou o diabo? Irmãos, não foi Deus que criou o diabo. A Bíblia Sagrada diz que Deus criou um anjo chamado Lúcifer. A palavra Lúcifer significa aquele que leva luz, que carrega luz. Só que Lúcifer se transformou no diabo. Então quem criou o diabo foi Lúcifer, não foi Deus. E a Bíblia tem algumas passagens, eu vou ler 2 versículos para que vocês entendam sobre essa transformação de Lúcifer em diabo. Isaías 14, de 12 a 14, por exemplo, diz assim: como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva. Tu dizias no teu coração, subirei ao céu, exaltarei o meu trono, subirei às alturas e serei semelhante ao Altíssimo. Veja a arrogância dele, o desejo dele de ser maior do que Deus. Em Ezequiel 28:16 diz: querubim ungido, elevou-se o seu coração por causa do teu esplendor. Irmãos, é um grande perigo na sociedade que nós vivemos hoje não entender a razão da queda do diabo, porque foi a arrogância. E hoje nós estamos criando os nossos filhos, irmãos, como se o mundo girasse ao redor deles, como se todos tivessem que se dobrar à vontade deles. Nós estamos gerando uma geração de egocêntricos. As crianças gritam com os pais, as crianças não obedecem à autoridade, as crianças exigem tudo o que querem. E os pais têm que entender que precisam apresentar limites aos seus filhos para o seu bem, para o desenvolvimento do seu caráter, da sua formação, para que ele possa ser um adulto responsável, equilibrado, que se dê bem no casamento, com os amigos, no trabalho. Os pais não estão entendendo e estão criando crianças arrogantes, com o mesmo tipo de comportamento que a Bíblia rejeita. Veja bem, o teu filho precisa aprender a receber o não. Amém. O teu filho precisa aprender a obedecer quando o pai diz não. E as crianças hoje estão mandando dentro de casa, estão exigindo dentro de casa. Nós precisamos entender, irmãos, o valor da autoridade. Deus é Senhor, Deus tem que ser obedecido, Deus precisa ser reverenciado, e todo tipo de autoridade foi determinada por Deus, e nós precisamos respeitar a autoridade. Mas não houve esse sentimento em Lúcifer. Ele se envaideceu, ele caiu, virou o diabo, e hoje nós estamos vivendo num mundo onde ele ataca, onde ele se levanta contra tudo que é de Deus. E se há algo que o diabo odeia, é o homem. Não é o salvo, não é o crente. O diabo odeia todo tipo de homem, toda a humanidade. Ele se levanta e guerreia. O desejo dele é destruir. Nós poderíamos aqui falar mais sobre o porquê disso, mas não temos tempo para dizer isso. Mas veja bem, deserto é um lugar de guerra espiritual. Deserto é um lugar de luta contra o inimigo das nossas almas. Irmãos, nós precisamos estar alertas para esta realidade. Precisamos estar preparados para esta realidade, para o ataque do inimigo. Glória a Deus que você não está sozinho. Glória a Deus que você não está desarmado. Glória a Deus que Deus está com você para te fortalecer, para te ajudar a vencer. Aleluia. Por mais difícil que pareça este deserto, eu quero te dizer que Ele está te levando para mais perto da sua bênção do que você imagina. Às vezes nós estamos passando por um deserto achando que não há saída, achando que não há uma resposta, que Deus não tem uma solução. Eu quero te garantir nesta noite, você não está só, Deus não está indiferente. Deus tem uma saída, Deus tem uma resposta, Deus tem uma bênção, Deus tem uma vitória para você neste deserto. A Bíblia Sagrada diz que quando os irmãos de José o venderam para os midianitas, José teve que atravessar um deserto também. Só que naquele deserto, naquela transição de venda dele para os midianitas, ele foi parar no Egito, que era o lugar da
Santo para o deserto, porque deserto também é lugar de vitória. Diga comigo, deserto é lugar de vitória. Aleluia! Deserto é lugar de vitória. Esse deserto que você está vivendo também é um momento de Deus estar trabalhando para a tua vitória. Aleluia. Agora veja bem, só existe vitória no deserto para quem tem uma história com Deus. Só existe vitória no deserto para quem é conduzido pelo Espírito Santo. Só existe vitória no deserto para quem conhece a palavra de Deus. Só existe vitória no deserto para quem vence as tentações. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus estava no deserto, a Bíblia diz que o diabo aparece e ali o tenta. Jesus é vencedor, aleluia. E você vai sair vencedor também desse deserto. Você crê nisso? Diga glória a Deus, aleluia. Aleluia. Como eu disse, Jesus inicia o seu ministério público após o seu batismo. E quando ele é cheio do Espírito Santo ali na hora do batismo, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem sobre ele em forma de pomba. O Espírito Santo não é pomba, aparece em forma de pomba. E ali Jesus é cheio da terceira pessoa da Trindade, porque Jesus havia abdicado dos seus atributos divinos. E tudo que Jesus fez, o fez no poder do Espírito Santo. E agora então, antes ainda de qualquer milagre acontecer no ministério de Jesus, ele primeiro precisava passar pelo deserto. Agora, com que propósito Jesus foi para o deserto? A Bíblia é bem clara, a Bíblia diz que Jesus passou 40 dias em jejum e oração naquele deserto. Porque, gente, deserto é período de preparo. Deserto não é hora para chorar. Deserto não é hora para se desesperar. Você precisa entender que deserto é um momento de preparo. Jesus entendeu isso e durante o tempo que Jesus estava no deserto, Jesus estava orando, Jesus estava jejuando, e nós também precisamos separar um tempo para estar na presença de Deus, amém? Se Jesus precisou jejuar, muito mais eu e você. Então eu quero que você diga isso à pessoa que está ao seu lado, você precisa jejuar. Porque hoje a igreja quase não prega mais sobre jejum. Mas irmãos, se Jesus precisou orar e jejuar, eu preciso muito mais, aleluia. Eu preciso jejuar, eu preciso orar, eu preciso separar um tempo com Deus, eu preciso estar sós com Deus, aleluia. Porque quem não ora e quem não jejua, não consegue superar, resistir às tentações. Aqui Jesus estava vivendo como homem da dependência do Espírito Santo e ele fez tudo o que um homem precisa fazer para acertar. Jesus fez tudo o que um homem precisa fazer para dar certo. Jesus fez tudo o que um homem precisa fazer para vencer as tentações e para vencer o inimigo. Jesus está me dando a receita. Se Jesus precisava fazer, eu preciso muito mais. Eu preciso ter um tempo com Deus em oração. Eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Deus está te dizendo isso. Eu não sei quanto você ora, eu não sei quanto você lê a Bíblia, eu não sei quantas vezes você jejua, mas é hora de buscar a Deus. É hora de estar preparado na presença de Deus. É hora de ser fortalecido por Deus, aleluia. Você não conhece o dia da manhã, mas Deus tem bênçãos para a sua vida, aleluia. Mas para conquistar essas bênçãos, você precisa vencer o inimigo da sua alma. Então esteja preparado com Deus, aleluia, aleluia. Irmão, deserto faz parte da vida humana e tentações fazem parte da vida humana também. O que é uma tentação? É algo que parece prazeroso no início, mas que no fim é ruína, que no fim é destruição. Mas quantas pessoas não são iludidas, enganadas por uma tentação e perdem sua família, perdem sua saúde, perdem as suas bênçãos, mas Jesus não vai deixar nenhum de nós perder. Aleluia, 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 porque nós buscamos ao Senhor e somos fortalecidos nele, aleluia, glória a Deus. Aleluia. 1 Pedro 2,22 diz assim, diz que Jesus nos deixou um exemplo para que sigamos suas pisadas, porque o qual não cometeu nenhum pecado. Aleluia. Hebreus 4,15 diz, antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Veja bem, a vinda de Jesus, ela se deu por vários objetivos. Deus tinha vários objetivos em se tornar homem aqui na terra. Mas um dos objetivos da vinda de Jesus foi que ele se tornasse o nosso sumo sacerdote.
Desde o início lá da história da humanidade, o homem precisava, após o pecado, de ter um sumo sacerdote, um representante diante de Deus, alguém que levasse as suas necessidades, alguém que intercedesse, alguém que o abençoasse. Deus de tempos em tempos estava mudando esse serviço sacerdotal, mas agora, por último, o sumo sacerdote que temos, que diz Hebreus, é Jesus. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Mas para que Jesus pudesse se tornar o nosso sumo sacerdote, ele precisava ser homem. Ele precisava ter experiências dos nossos sofrimentos, para que ele pudesse interceder por nós. Hebreus capítulo 4 diz isso, então, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, por isso, acheguemo-nos ao trono da graça, com confiança, a fim de recebermos misericórdia e socorro. Aleluia. Jesus conhece a sua dor, Jesus conhece a sua fome, Jesus conhece a sua necessidade, a sua angústia. Jesus foi traído, Jesus foi abandonado, Jesus foi negado, Jesus foi humilhado. Tudo que você esteja passando, Jesus já passou, porque ele te conhece. Aleluia. Quando você ora, quando você clama, ele entende o teu sofrimento e ele envia resposta. Aleluia! Não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer, mas um que conhece a nossa dor, um que entende o nosso problema, um que compreende as nossas necessidades. Aleluia! Porque ele conheceu a tua dor, ele pode te ajudar nesta hora. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Hebreus 2,18 diz: naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Aleluia! Você está nesse deserto, Jesus conhece porque ele experimentou o deserto. Você está sendo tentado em alguma área da sua vida, Jesus conhece o que é tentação. Você está sofrendo um ataque do inimigo, Jesus sabe o que o inimigo é capaz de fazer na sua vida, mas Jesus é maior do que o seu inimigo. Aleluia! É por isso que Jesus está contigo nesta situação. Para te pôr de pé, aleluia, para te capacitar a vencer este momento. Aleluia! Aleluia! A Bíblia diz que 40 dias, não foram 4 dias, 40 dias Jesus passou jejuando e orando naquele deserto. A Bíblia diz que as feras o atacavam, no original diz isso, e as feras o atacavam. Foi como no início, durante os 40 dias, o diabo tentava, através das feras do deserto, mas até que o diabo aparece a Jesus. Depois de 40 dias, Jesus já debilitado por tantos dias sem poder comer, o diabo aparece então diante de Jesus. A Bíblia diz que Jesus teve fome. E o diabo, ele é oportunista. Ele se aproveita dos nossos momentos de fraqueza. Ele se aproveita daqueles momentos de debilidade. Ele se aproveita quando ele percebe que nós estamos fracos. E aí ele diz a Jesus: se você é filho de Deus, manda essas pedras que se transformem em pães. Olha como é que o diabo começa a tentar Jesus. Você vai encontrar C. Então ele tenta colocar em Jesus dúvida. Sabe como é uma das armas que o diabo usa para tentar te afastar de Deus? Para tentar te tirar da presença do Senhor e roubar as suas bênçãos? É pondo dúvida no seu coração. Quando às vezes nós não estamos vivendo e não entendemos por quê, uma situação terrível, e aí vem a dúvida para tentar roubar a nossa fé. Dúvida é uma artimanha de Satanás. Dúvida é uma seta maligna que ele investe para enfraquecer a nossa vida espiritual. A Bíblia diz lá no início da história da humanidade, quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden, Satanás instigou com dúvida. Ele pôs dúvida sobre o caráter de Deus. Deus disse que vocês não podiam comer das árvores que estão... Não, Deus só disse que nós não podemos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não, porque no dia que nós comermos... Não, vocês não vão morrer. E ali ele põe dúvida na mente de Eva e também na mente de Adão, e eles passam a pecar. Pecaram por causa da dúvida. Agora Jesus está ali depois de 40 dias sem comer, sentindo fome também, e o que o diabo está dizendo a ele: se você é filho de Deus, por que você está passando fome?
Se você é filho de Deus, por que você está passando por esta situação? Cadê Deus na sua vida? Não é assim, por se você está passando por esse problema, por que você não tem um emprego? Se você é filho de Deus, por que você está doente? Se você é filho de Deus, por que você não tem um carro? Não são esses tipos de questionamentos que vêm. Se você é filho de Deus, por que essa pessoa ainda não se converteu? Era isso que o diabo estava fazendo, usando de uma situação de debilidade, porque Jesus estava como homem, passando aquele momento, sofrendo como homem, experimentando ali as limitações da sua natureza humana, porque Jesus era 100% Deus, mas Jesus era 100% homem, e o diabo então começa a questionar a bondade de Deus, o amor de Deus. Se você é filho de Deus, por que você está passando por essa solidão? Por que você está passando por essa humilhação? Irmãos, vida cristã não é uma vida de rosas. Às vezes nós imaginamos, lendo a Bíblia, vemos tantos milagres e parece que os milagres são tão lindos que a gente não medita muito nas privações, nas dificuldades dos servos de Deus. A gente corre para a última bênção. Davi vencia, mas vai vir Davi lá no deserto fugindo de Saul, não é? Quantos anos Davi passou aquela situação? E todos os homens de Deus passaram. E às vezes nós estamos vivendo dificuldade e começamos a questionar o amor de Deus, a fidelidade de Deus e até a palavra de Deus. Irmãos, os problemas não vêm de Deus, porque Tiago diz que elas não vêm. Deus é perfeito, Deus é amoroso. Os problemas não vêm de Deus, mas a solução vai vir. Amém! Amém. Aleluia! Glória a Deus! Continue louvando ao Senhor nesse deserto. Aleluia! Aleluia! O diabo diz: se você é filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Use o seu poder para satisfazer o seu apetite. E esta é uma armadilha que todos nós passamos também. Viver para satisfazer os nossos desejos pessoais. Viver para satisfazer as nossas necessidades da carne. Irmãos, tem gente que não consegue controlar os seus desejos. Tem gente que não consegue controlar o seu apetite. Tem gente que não consegue controlar a sua língua. Tem gente que não consegue controlar os seus desejos sexuais. Tem gente que não consegue controlar os seus pensamentos. Era isso que o diabo estava tentando fazer. Fazer com que a natureza carnal humana de Jesus superasse, extrapolasse, o dominasse, de tal maneira que Jesus usasse o seu poder para transformar as pedras em pães. O diabo estava tentando mudar a prioridade de Jesus, porque quantas vezes as nossas necessidades físicas se tornam mais importantes que as nossas necessidades espirituais. Jesus estava 40 dias separado, orando, jejuando, se fortalecendo, se enchendo do Espírito Santo. Irmãos, nós hoje em dia sofremos o mesmo tipo de tentação, de querer satisfazer os nossos desejos da carne acima das nossas necessidades espirituais. Trabalhar é mais importante do que estar na casa de Deus. Ir para o parque é mais importante do que orar ou ler Bíblia. Temos sempre alguma coisa para fazer. Temos sempre uma necessidade para cumprir. Temos sempre um desejo nosso para satisfazer. E as coisas de Deus vão ficando em segundo lugar. Depois caem para terceiro lugar. E Jesus ali estava sendo tentado para fazer exatamente isso. Irmão, sabe qual é a grande cilada disso? É que nós somos insaciáveis. Hoje nós temos desejo de uma coisa, depois nós temos outra. Hoje nós precisamos trabalhar porque precisamos cumprir com esse objetivo. Amanhã o objetivo será outro. Amanhã a necessidade será outra. Nós nunca vamos estar satisfeitos. Sempre vamos estar ocupados demais. Sempre vamos estar entretidos demais. E enquanto isso o diabo está ganhando tempo. Ele está ganhando espaço. Ele está ganhando a nossa atenção. E era isso exatamente que o diabo estava tentando fazer ali. Olha, não espere ter coisas para começar a buscar a Deus. Busque a Deus tendo ou não. Amém. Busque a Deus com fome ou não. Busque a Deus tendo pão ou não. Aleluia. Se tem pão, glória a Deus. Se não tem, é glória a Deus também. Deus precisa ser prioridade na nossa vida. Aleluia. Irmão, Jesus não caiu nessa armadilha. Em Mateus 6,33 a Bíblia diz:
contando aqui em Mateus 4 e em Lucas 4, quando nós deixamos as coisas por último e colocamos Deus em primeiro lugar, Deus se responsabiliza pelo demais. Isso não é coisa da terra, isso não é coisa da carne, isso é coisa espiritual, isso é coisa pela fé, aleluia. É garantia, aleluia, que a palavra de Deus vai se cumprir na nossa história. Jesus estava com fome, gente. E qual é o problema de você comer pão? Qual é o problema de você ter fome? É legítimo, uma necessidade legítima. Qualquer humano entende o que é ter fome de pão. Mas quem vive só para satisfazer as suas necessidades físicas é bicho. E você não é bicho, você é filho de Deus. Amém? Aleluia. Você não é bicho. Diga, eu não sou bicho. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, Jesus responde então que antes de alimentar o seu físico, ele precisava se alimentar das coisas de Deus. Ele precisava se alimentar da palavra de Deus. Porque qual foi a resposta que Jesus deu a ele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede ou que sai da boca de Deus. Por mais importante que seja o seu pão na mesa, é mais importante a palavra de Deus na sua vida. Aleluia. É isso que Jesus está dizendo. Olha, para você é importante ter pão, para você é importante ter as suas necessidades satisfeitas, mas então eu digo, é mais importante buscar a Deus, é mais importante conhecer a Bíblia Sagrada, é mais importante orar e jejuar. Aleluia. Irmãos, é impossível ter um relacionamento com Deus sem conhecer a sua palavra. A verdadeira vida, o que Jesus está dizendo, a verdadeira vida não é aquela alimentada pelo pão. A verdadeira vida é aquela alimentada pela palavra de Deus. Amém. Você precisa ler a Bíblia. Diga comigo, eu preciso ler a Bíblia. Você está alimentando mais o seu físico, mas tem alimentado o seu espírito? Nós somos formados de espírito, alma e corpo. Nós nos alimentamos, não sei você, eu me alimento 3, 4 vezes, às vezes 5 vezes por dia. Mas quantas vezes você alimenta a sua alma e seu espírito? Nós somos uma vez físicos e 2 vezes, irmãos, nós somos, não somos matérias, nós somos espirituais, é a alma e o espírito. Isso significa que você precisa alimentar 2 vezes mais a sua alma e o seu espírito que o seu corpo. E às vezes, há crentes que passam semanas sem ler a Bíblia. Isso traz anemia espiritual. Isso traz fraqueza. Deus quer se fortalecer no Senhor. Aleluia. Aleluia. Leia a Bíblia. Diga comigo, leia a Bíblia. Aleluia. Sabe o que Jesus está dizendo? Você é o que você come. Diga comigo, você é o que você come. Aleluia. Você come a palavra de Deus? Amém. Você lê a palavra de Deus? Amém. Você medita na palavra de Deus? Aleluia. Veja, Jesus usa a Bíblia. Jesus usa a palavra de Deus para vencer o inimigo lá no deserto. Porque a Bíblia é uma arma poderosa que todo cristão precisa ter e usar. Efésios 6,17 diz que ela é espada do Espírito. Aleluia. Todo cristão precisa se vestir com as armaduras de Deus. E Jesus ali vai usar por 3 vezes 3 versículos de Deuteronômio para derrotar as investidas do tentador. Veja bem, não há nada errado. Como eu disse, não há nada de errado de comer pão. Pelo contrário, Jesus certa vez vai estar com uma multidão e os discípulos dizem: Senhor, manda a multidão embora, porque a gente não tem pão para dar para eles. Jesus disse: não. Eu sei o que é passar fome. Eu passei 40 dias sem comer pão. Eu sei o que é passar fome. Mas deixa todo mundo aqui e eu vou agora multiplicar o pão. Jesus multiplicou o pão e a multidão toda comeu. Jesus, quando nos ensina a orar, ele nos ensina a dizer: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus quer que você tenha pão na sua mesa. Amém. Jesus quer que você tenha abundância. Jesus quer que você tenha prosperidade. Aleluia. Mas Jesus quer que você entenda que o pão do céu é mais importante que o pão da terra. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus ali, irmãos, o que o diabo queria é que Jesus abrisse mão dos seus atributos, de Jesus usasse os seus atributos divinos para transformar aquela pedra em pão. Jesus, Filipenses capítulo 2 explica que quando Jesus desceu ao céu, Jesus desceu ao céu para ser o nosso Salvador, o nosso Redentor, ele precisou abrir mão de usar os seus atributos divinos. Ele não deixou de ser Deus.
Como eu falei, ele é 100% Deus, ele era 100% homem, mas Jesus não podia usar os seus atributos divinos, porque ele veio à terra como um homem, para ter a experiência do homem, para morrer pelo homem, para poder salvar o homem. E a intenção do diabo era que Jesus usasse o seu poder divino, os seus atributos divinos, para transformar aquelas pedras em pão. Veja bem, Jesus poderia fazer isso pela sua debilidade física, por ser muito difícil sentir fome, mas Jesus não pensou nele, Jesus não pensou em si, Jesus não pensou do como seria bom comer pão, Jesus não pensou em aliviar o seu sofrimento, porque Jesus sabia o quanto eu precisava da sua morte na cruz do Calvário. Jesus pensou em você, Jesus suportou cada sofrimento, porque ele lembrou de você, aleluia, que você precisava de um Salvador. Por isso Jesus não usou o poder que tinha. O diabo fez de tudo para impedir Jesus de ser o seu Salvador, mas Jesus não fez isto, aleluia, pelo tanto que te amou, aleluia. Jesus não usou o seu poder, aleluia, para poder ser o seu Salvador. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Jesus. Deus tem algo a fazer através da minha vida, e é por isso que Jesus morreu no meu lugar, aleluia. E eu não vou abrir mão do plano, do propósito de Deus na minha vida. Não vou, aleluia. O diabo queria impedir Jesus de cumprir a sua missão messiânica. Assim o diabo quer impedir você de cumprir a sua missão. O diabo quer impedir você de cumprir o propósito que ele tem na sua vida. Ele vai fazer de tudo para que você abra mão desta chamada. Ele vai fazer de tudo que você abra mão do ministério, da obra que ele tem para fazer na sua vida. Mas diga não ceda às investidas, não ceda a tentação. Por mais você vai passar no deserto, porque quem tem algo com Deus, quem tem um plano, uma chamada com Deus, passa pelo deserto. Mas Jesus está passando com você, aleluia. E Deus quer que você passe e vença esse deserto, porque ele vai te levantar e vai te usar. Jesus precisava passar por aquele deserto para ser o nosso Salvador, para cumprir a sua chamada messiânica, aleluia. Jesus venceu como homem, Jesus viveu como homem, Jesus venceu como homem, para que você possa entender que você pode vencer também, aleluia. Imagine se Jesus usasse os seus atributos divinos. Quem poderia garantir que nós podemos vencer o diabo? Quem poderia garantir que nós podemos vencer as nossas tentações? Jesus não cedeu, venceu como homem, aleluia. Para te dizer que você pode, diga comigo, eu posso, aleluia. Em Cristo nós podemos, na força de Cristo somos mais que vencedores, aleluia, aleluia. E o diabo não desiste e tenta Jesus em outra área. Olha, não baixa a sua guarda, porque o diabo não desiste, ele não tira férias. O propósito dele é te afastar de Deus. O propósito dele é impedir que você cumpra a missão que Deus te tem na sua vida. Então a Bíblia diz no versículo 5: então o diabo transportou a cidade santa e o colocou no pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, olha o C de novo, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. O diabo usou a palavra de Deus, o diabo usou o Salmo 91, e ele disse: aos seus anjos darão a ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Veja, o diabo usa a própria Bíblia para tentar Jesus. Ele usa a Bíblia de forma maliciosa, fora do contexto, e infelizmente é assim que surgem as seitas, é assim que surgem as heresias. As pessoas pegam textos isolados da Bíblia, pegam versículos isolados da Bíblia e usam para criticar algum princípio bíblico. Às vezes usam para nos machucar, às vezes usam para nos julgar, às vezes usam para nos tirar da presença de Deus, mas o propósito é deturpar o sentido das Escrituras Sagradas. Irmãos, quem estava falando ali não era Deus. Quando a palavra de Deus é usada pelo diabo, se torna a palavra do diabo, porque ele estava usando com um propósito malicioso, ele estava usando de maneira distorcida, ele estava usando para enfraquecer Jesus. Cuidado com versículos isolados da Bíblia, você precisa ler toda a Bíblia.
Amém. Irmãos, a Bíblia se interpreta por si só. Como é que você vai ler textos isolados da Bíblia tentando conhecer a Bíblia? Você precisa ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, de preferência de Mateus, Apocalipse, depois de Gênesis até Malaquias. Leia toda a Bíblia. Amém. Não tente viver baseado em alguns versículos da Bíblia, porque se você fizer isso, você vai tropeçar. Se você fizer isso, você vai cair na armadilha do diabo, porque você está escolhendo partes da Bíblia que te convém, as que te agradam. Tem parte da Bíblia que me agrada e tem parte da Bíblia que não me agrada. Mas eu preciso obedecer, porque é a palavra de Deus. Amém. Então leia toda a Bíblia. Diga comigo, leia toda a Bíblia. Leia toda a Bíblia. Diga a pessoa que está ao seu lado, leia toda a Bíblia. Leia toda a Bíblia. Irmãos, hoje nós temos todo tipo de Bíblia. Nós temos Bíblia da mulher, nós temos Bíblia do homem, nós temos Bíblia do obreiro, nós temos Bíblia do estudo, nós temos Bíblia rosa, nós temos Bíblia preta, nós temos Bíblia de couro, nós temos Bíblia de papelão, nós temos Bíblia no celular, nós temos Bíblia em CD, nós temos Bíblia... E o povo não conhece a Bíblia. E o povo está analfabeto da Bíblia. Você precisa entender que precisa tirar um tempo para ler a Bíblia. A Bíblia, ela se apresenta como pão. A Bíblia se apresenta como Glória leite. a Deus. A Bíblia é como mel. Quando eu leio a Bíblia, eu me fortaleço no Senhor. Amém. Aleluia. Então leia a Bíblia, porque o diabo pode usar versículos soltos da Bíblia para confundir você. Se você quer ser bem sucedido, leia a Bíblia. O Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí vem a promessa: porque ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá no tempo certo, na estação certa, o seu fruto. As suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. A bênção de Deus, quando você lê, medita, obedece, se compromete com a palavra de Deus. Jesus entrou naquele deserto cheio do Espírito Santo, mas a arma que ele usou para vencer o inimigo foi a palavra de Deus. Leia a palavra, conheça a Bíblia Sagrada. Aleluia! A Bíblia é a bússola de Deus. A Bíblia é a vitamina espiritual de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Agora veja a tentação do diabo. Se você confia tanto na palavra de Deus, a palavra de Deus ela não é viva, ela não é verdade, aí ele usa o Salmo 91. Se é, então se lance daqui abaixo, porque aí a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Os anjos vão vir e vão impedir que você tropece em alguma pedra. Veja só, primeiro ele leva até o pináculo do templo, né? Porque quando o diabo quer derrubar alguém, primeiro levanta a pessoa, né? Aí a pessoa pensa que é o máximo. Uau, cresci, sou o dono do mundo. Aí, pá! Aí o tombo é grande. Aí de lá de cima ele faz essa oferta. Se você crê na Bíblia, então se derruba, se joga daqui, prova que você é filho de Deus, faça algo extraordinário. Se Deus te ama mesmo, Ele não vai deixar que nada de mal te aconteça. Faça isso e Deus vai sempre te amparar. Deus sempre vai te socorrer. Quer dizer, não importa as decisões precipitadas que você tome, não importa as escolhas erradas que você faça, Deus está comprometido com você, Deus vai te socorrer, Deus vai consertar tudo para você, Deus vai te amparar neste negócio. Irmãos, e Deus não concorda com o diabo, porque Jesus nos ensina ali que os filhos de Deus devem viver de acordo com a vontade de Deus. Amém, aleluia. Eu não posso fazer escolhas segundo a minha vontade. Eu não posso tomar decisões extrapolosas segundo o meu querer, segundo o meu ego, segundo a minha compreensão. Eu preciso compreender qual é a vontade de Deus na minha vida. Deus tem um tempo, Deus tem um modo, e eu preciso me submeter à vontade de Deus. Você concorda comigo? Diz amém. Amém. Aleluia. É isso que Jesus está nos ensinando nesta tentação aqui em Mateus capítulo 4. Irmãos, Deus não é um pai que satisfaz todas as vontades dos seus filhos. Muitas vezes nós vamos fazer aquilo que não queremos fazer para obedecer o Pai. É a vontade do Pai. O Pai, aleluia, quem manda, e eu obedeço. Aleluia. Irmãos, tem crente que vive colocando Deus à prova. Senhor, faz isso. Senhor, faz aquilo. Irmãos, Deus não se deixa manobrar.
Quem está no controle é Deus, não sou eu. Às vezes as pessoas querem controlar Deus, as pessoas querem manipular Deus, as pessoas querem tomar iniciativas, as pessoas tomam decisões para depois Deus vir, para depois Deus revelar, para depois Deus consertar. Deus está dizendo para você: pare, aleluia, pare e espere um ide de Deus, espere uma vontade de Deus, espere uma ordem de Deus, aleluia. Não faça nada segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Deus tem um plano na sua vida, aleluia. O diabo quer que você se antecipe, o diabo quer que você tome uma decisão arriscada. Não faça nada sem ouvir a voz de Deus, aleluia. É isso que nós aprendemos aqui nesta situação da tentação de Jesus, aleluia. Isso, irmãos, é viver na obediência. Porque às vezes nós achamos que tomar decisões incríveis, arriscadas, é viver por fé. Isso não é viver por fé. Isso é viver de maneira irresponsável. Nós podemos sim tomar decisões de risco quando nós ouvimos a voz de Deus. Quando Deus ordena, então faça. Não importa se os outros concordem ou não, não importa se pareça seguro ou não, se Deus mandou, obedeça. Mas se não, Deus não deu ordem, então não faça nada. Amém. Aleluia. Espere o mandar de Deus, espere o agir de Deus, espere a ordem de Deus. Irmãos, Deus tem critérios para manifestar o seu poder. Deus não está sempre manifestando o seu poder de maneira extraordinária nas nossas vidas, não. Deus tem a sua hora, Deus tem o seu momento. Nós queremos milagres, nós queremos ver as maravilhas de Deus, mas Deus não faz maravilhas por espetáculos. Deus não faz maravilhas para provar que Ele é Deus. Deus não precisa provar nada a ninguém. Deus vai fazer milagres sim na tua vida na hora dele. Glória a Deus. É na hora dele. Deus tem um propósito. No propósito de Deus, Deus vai curar. No propósito de Deus, Deus vai abrir a porta. No propósito de Deus, Deus vai prosperar. No propósito de Deus, Deus vai fazer maravilhas. Se você estiver na presença do Senhor, mesmo vivendo neste deserto, o diabo vai fazer de tudo para derrubar você e te tirar da bênção. Permaneça fiel ao Senhor, que Deus vai te honrar. Eu quero te garantir nesta noite, você que está vivendo no deserto, Deus está já na sua agenda, uma data marcada para te honrar. Porque é difícil não fazer nada, mas tem hora que Deus só pede isso. Se você ama Deus, se você é fiel, simplesmente não faça nada. Espere por Deus, aleluia, aleluia. Se lance daqui abaixo. Mas Jesus responde com a palavra de Deus e diz que não. Também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, às vezes nós não compreendemos tudo. O nosso julgamento é incorreto, o nosso julgamento não é completo. Nós não entendemos o porquê Deus permite certas coisas. Nós não entendemos por que Deus não responde na hora que nós gostaríamos de responder. Só Deus sabe por quê. Aleluia. E às vezes Deus precisa ainda te manter nesse deserto um pouquinho mais. Mas quanto maior o seu deserto, maior vai ser a sua bênção. Glória a Deus. Você crê nisso? Levante a sua mão e tome posse dessa palavra. Quanto maior o seu deserto, maior é a sua bênção. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Diga comigo: eu vivo na direção de Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Deus não vai tirar você de situações que você criou. Deus vai tirar você de situações que outros criaram. Se você está vivendo um deserto por causa de algo que alguém causou, alguém criou na sua vida, então Deus age a teu favor. Mas se é algo que você criou, aí você vai ter que aprender com Deus. Aí você vai ter que passar por um funilzinho com Deus. Porque Deus nos responsabiliza pelos nossos atos. Deus nos responsabiliza pelas nossas escolhas. Aleluia. A minha vida, as minhas decisões, elas precisam glorificar a Deus. Amém. Aleluia. Amém. O diabo viu que não conseguiu nada com Jesus. Jesus não causou espetáculo. Jesus não fez o que ele pediu. Então, a terceira, o diabo levou Jesus a um monte muito alto. Não sei se foi o Everest, a Bíblia não diz, não é? E a Bíblia diz que mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isso te darei, se prostrado
me adorares. Irmãos, algumas pessoas dizem que o diabo ofereceu a Jesus aquilo que ele não tinha. Só que Jesus não contestou o convite do diabo, a oferta do diabo. Jesus não contestou. Jesus, na verdade, ele afirmou em João 16:11 que o diabo é o príncipe deste mundo. 1 João, no capítulo 5:19, diz que o mundo jaz No maligno. Nós vivemos num sistema maligno, sim. Não é mentira aqui que o diabo não tinha os reinos do mundo. Ele governa, infelizmente, ele está agindo. Ele está trabalhando, ele está agindo nos homens, ele está agindo em todas as partes. O diabo tentou comprar Jesus. Mostra toda a glória do mundo, os reinos do mundo. É o top dos desejos humanos, né? Poder, fama, ser conhecido, ser famoso. Né? Quantas pessoas desejam isso, quantas pessoas se vendem ao diabo para ter isso. E foi o que ele ofereceu a Jesus. Na verdade, essas 3 tentações que Jesus sofreu estão em 1 João 1:16-17, que a Bíblia diz: porque tudo que é no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. São as 3 tentações que Jesus sofreu ali. E João continua: isto não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa e as suas concupiscências significa desejos da carne, tá? Se você ouvir alguma concupiscência, desejos da carne. E passa as concupiscências, mas o que faz a vontade de Deus permanece. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Veja bem, são 3 etapas da tentação de Jesus. O diabo tentou seduzir Jesus, o mundo tenta seduzir você. Não é com prazer, com joias, com materialismo, com fama. É a glória do ego. Quem não quer ser importante, quem não quer ser conhecido, famoso. E é o que o diabo faz ali para tentar comprar Jesus. Só que o diabo nunca entendeu o coração de Jesus, porque Jesus nunca desejou os reinos deste mundo. Jesus vai implantar o reino dele. Aleluia! O reino de Jesus é santo. Venha o teu reino. O reino de Jesus é o reino do céu aqui na terra. Aleluia! Hoje Jesus reina na igreja. Hoje Jesus reina no coração de cada salvo. Mas a Bíblia diz que há um dia que Jesus vai voltar. Aleluia! Glória a Deus! Verá. E Jesus aqui vai implantar o seu reino cristocêntrico na terra. Aleluia! O reino é dele. Aleluia! E ele não divide a sua glória com ninguém. Veja bem, Jesus também quer te dar a glória. Jesus vai te dar a glória, mas é a glória do céu. Você vai viver com a glória do céu. Eu vou, aleluia! A glória do céu. Você vai se deleitar na glória do céu. Mas quem vai reinar é Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! O diabo estava oferecendo alguma coisa que Jesus não queria. Porque não é esse mundo pecaminoso que Jesus quer reinar. Jesus quer reinar no mundo de glória. Jesus quer reinar no mundo que ele mesmo um reino que ele mesmo vai estabelecer. Ele é ridículo, irmãos, que quem criou todas as coisas foi Jesus. Jesus é o soberano, Jesus é o Senhor do universo. Jesus é o verbo que criou todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Jesus estava, na verdade, tentando oferecer a Jesus um atalho. Ele estava tentando fazer uma conciliação. Evite a cruz, evite o sofrimento da cruz, evite tudo que você vai passar lá na cruz do Calvário. Eu te darei agora todos os reinos, eu te darei agora todas as glórias do mundo. Mas a resposta de Jesus aponta para 2 coisas importantes na Bíblia: adoração e culto. Jesus responde para ele assim, ó: está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Aleluia! É isso que o diabo quer, adoração. Ele revela ali tudo o que ele quer. Se de joelho, se prostrado me adorar. Tudo eu te darei, se prostrado me adorares. É isso que ele quer. Sabe o que ele quer? Ele quer a tua atenção. Ele quer o seu tempo. Ele quer o seu dinheiro. Ele quer que você cante as músicas dele. Ele quer que você use as palavras dele. Quanto mais você se ocupa com o diabo, menos se você se ocupa com Deus.
Quanto mais você se enche das coisas do mundo, menos você se enche das coisas de Deus. Irmãos, a tentação aqui de Mateus 4, de Lucas 4 é tão claro. Nós precisamos mais de Deus. Precisamos aprender quais são os pratos oferecidos. Precisamos aprender quais são as armadilhas. Nós precisamos estar atentos para não ceder, para não nos deixar envolver, para não agradar, para não estar servindo ao diabo. Irmãos, nós não temos que servir ao diabo, nós temos que servir a Deus. Amém. O nosso tempo é de Deus, a nossa boca é de Deus, é para a glória de Deus, aleluia. E eu vou cantar músicas que louvam ao Senhor, amém? Aleluia. Agora minha boca vai ser cheia de louvor. Eu vou adorar a Deus, eu vou me prostrar a Deus, eu vou confessar que Deus é Senhor, que Ele é soberano, amém, que Ele é todo poderoso, que Ele é o dono da minha vida. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Você é de Deus. Diga a pessoa que está ao seu lado, você é de Deus. Então louve a Deus, busque a Deus, reverencie a Deus, obedeça a Deus, aleluia. E a Bíblia Sagrada diz que o diabo, então, Jesus disse para o diabo: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E aí o diabo o deixou. Jesus venceu o diabo, aleluia. Lucas diz que o diabo se foi por um tempo. Lucas não diz que ele simplesmente se foi, diz, ele foi por um tempo. Porque ele não parou. Jesus teve que vencer o diabo dos fariseus e dos saduceus. Jesus teve que vencer o diabo com Pedro, porque Pedro chega para Jesus e diz: não, Senhor, não vai para a cruz, não diga isso de ti mesmo, não digas que o Senhor vai morrer na cruz. Jesus virou para ele e disse: sai-te de perto de mim, Satanás. Quer dizer, Jesus entendeu que o inimigo estava usando Pedro naquela hora. Jesus venceu Satanás. Glória a Deus. Daquele cemitério, expulsando os demônios daquele homem. Jesus venceu Satanás no jardim de Getsemane. Jesus venceu Satanás na cruz do Calvário. Jesus venceu a morte no sepulcro. Jesus venceu, aleluia. Ele venceu por você. Ele venceu como homem. Ele venceu para que você entenda que em você nele é mais do que vencedor. Não importa quais sejam os planos, as tentativas, não importa quais sejam as seduções, as ofertas do diabo, em Cristo você pode. Em Cristo você vence, aleluia, glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que depois que o diabo foi, eis que chegaram os anjos e o serviram. Depois da prova vem a bênção. Depois do deserto vem a bênção. Depois da tentação vem a bênção. Quanto maior o deserto, maior é a sua vitória. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, nós podemos vencer ao Senhor se formos cheios do Espírito. Nós podemos vencer ao Senhor se estivermos cheios da palavra de Deus. Nós podemos vencer ao Senhor se estivermos obedecendo a Deus, sendo guiados por Deus e não tentando agradar o homem, não tentando agradar o diabo, nem tentando satisfazer os desejos da nossa carne. Eu quero convidar você a ficar de pé. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos vivendo numa guerra espiritual. Hoje, quando a gente olha os jornais, existe um inimigo ameaçando a paz do mundo. A Coreia do Norte, lá também no Irã, lá na Síria, está havendo guerra, está havendo ameaças, armas poderosas, mas este não é o maior inimigo. O maior inimigo é aquele que nós enfrentamos diariamente na nossa casa, no nosso trabalho, no trânsito, na nossa mente, atuando no nosso coração. Mas a palavra de Deus para você hoje é vigiar, é estar alerta, fortalecei-vos no Senhor, aleluia, na força do seu poder. Para você precisa se revestir das armaduras de Deus e crer que Deus te fortalece hoje, aleluia, aleluia. Veja bem, há pessoas aqui que Deus quer dar discernimento. Há pessoas aqui que Deus quer abrir os olhos para perceber situações que estão trazendo enfraquecimento, situações em que você está roubando a sua bênção. Mas hoje nós vamos fechar estas brechas. Amém? Nós vamos fechar essas brechas. Nós vamos fechar brechas da nossa vida espiritual. Nós vamos fechar brechas dentro da nossa casa, da nossa família. Aleluia. E nós vamos hoje determinar que quem reina nas nossas vidas é o Senhor. É o Senhor. Agora veja bem, não é só você dizer com a sua boca e dizer: não, quem reina na minha vida é Deus.
E a gente decora frases de efeito, não é? E fica repetindo aquilo ali como se aquela frase fosse trazer. Não é uma frase que vai mudar a sua vida. É uma decisão. É uma tomada de posição. É uma mudança de hábitos. Você precisa buscar a Deus. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa tirar um tempo maior de oração. Você precisa jejuar. Aleluia. Porque não é hora mais de brincar de crente. Aleluia. Oh, aleluia. O diabo não está brincando com você. O diabo quer roubar. E tem algumas pessoas aqui que estão vivendo um momento de ataque. Eu ia pregar uma outra mensagem, Deus não deixou. Aleluia. Deus sabe quem precisava ouvir esta mensagem hoje. Aleluia. Origem, A ameaça mestre. é real. O inimigo é real. Mas a palavra que Deus manda te dizer é: não se intimide. Amém. Não tenha medo. Maior é o porque que está Deus em é maior nós, na Senhor. tua vida. Aleluia. 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 Eu quero te dizer mais. Deus não vai usar nenhuma irmã. Deus não vai usar nenhum profeta para que você tenha vitória nesta guerra. Deus capacita você. Amém. Deus levanta você. Me levanta, Senhor. Aleluia. Você não está sozinho nesse deserto. Você não está desarmado neste deserto. Aleluia. Jesus venceu como homem para provar a você que você pode vencer também. Eu quero convidar pessoas que estão enfrentando esta situação. Sai do seu lugar. E eu vou orar por você hoje. A igreja vai orar por você hoje. Aleluia. 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 Venha com o seu coração rasgado na presença de Deus. Aleluia. Diga: Senhor, me capacita. Aleluia. Senhor, aleluia, me encoraja. Senhor, me dá autoridade na tua palavra. Não é apenas ler a Bíblia, mas é usar a Bíblia. Amém. Com autoridade. Aleluia. Aleluia. Olha, eu vou dizer para pessoas aqui. Aleluia. Com a autoridade do Espírito Santo, você vai entrar na sua casa. Você vai levantar as suas mãos. E você vai abençoar com autoridade no nome de Jesus. Você vai usar a palavra dentro da sua casa. Você vai repreender todo o mal. E você vai declarar: nesta casa quem reina é Jesus. Aleluia. Tem casa aqui que está precisando ser conquistada para Jesus. Amém. Há lares aqui que o diabo entrou e ele está fazendo bagunça. Ele está fazendo farofa. E Deus grita no céu: basta! Deus entra com providência hoje. Ele te arma. E Deus te diz hoje que você pode. Na força do Espírito Santo você pode. Na força da autoridade do nome de Jesus você pode. É Deus que te levanta, é Deus que te capacita para mais. Você vai enfrentar isso com uma outra atitude. Você vai enfrentar isso de uma maneira diferente. Você não vai mais abaixar a sua cabeça, porque é Jesus que entra contigo. Você não está sozinho. Aleluia. Você entrou aqui, não estava entendendo nada. Você entrou aqui, estava confuso. Mas Deus tinha uma palavra para você nesta noite. E vai sair deste lugar diferente do que você entrou. Porque é Deus que te arma. Aleluia, aleluia, aleluia. E Deus está pondo um final nesta história. Porque Deus está trazendo mudança a esta situação. Onde Deus estava sendo
está na dispensação do teu querer, está no centro da tua vontade, de abrir mão a coisas que lhe sejam agradáveis para poder te honrar e te glorificar na nossa vida. Leva-nos à tua glória. Aleluia. Abençoa esta semana. Nós te glorificamos por esta semana nova. Nós te glorificamos por esse preparo. És maravilhoso, Já enfrentamos esta semana, Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as nossas consolações do Espírito Santo sejam conosco e com a igreja de Cristo na terra. E todos nós concordamos com forte